Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tranquilos? Na paz de Deus? Isto tá bom, né? Graças a Deus. Nem sempre as coisas andam como a gente gostaria, mas a gente vai levando, né? Eu não sei se vocês também estão estranhando. Esse tempo tá meio estranho, né? Pleno mês de novembro, começando, ainda temos um pouquinho de frio. Aqui, pelo menos aqui onde eu moro, aqui em Taboão da Serra, São Paulo. Eu não sei onde você mora, se também você está passando por esse mesmo problema, né? Frio fora de época. Mas se você está me ouvindo, está me assistindo, inscrito no meu canal, muito obrigado. Se você está me assistindo, mas não está inscrito no meu canal, faça-o, por favor. Vai sempre ser um prazer para mim ter novos amigos comigo, né? Mas a vida segue, nós vamos levando a vida, como a gente costuma dizer, entre trancos e barrancos, mas a gente segue porque nós temos uma grande esperança, que é a esperança da vida eterna, que eu venho falando com vocês nesses 5 anos que eu falo com vocês. Mas estes dias, eu examinando aqui o GPS, a Bíblia Sagrada, como eu costumo dizer, né? Analisando o livro de João, Evangelho de João, Jesus já estava no fim do ministério dele e ele estava então se dirigindo a Jerusalém, porque ele sabia que estava chegando ao fim, que ele iria ser preso, crucificado, ele sabia de tudo isso. E ele então começou a orientar os discípulos em algumas coisas que iriam acontecer, como que eles deveriam proceder, o que eles deviam fazer e etc. E aí vai Jesus instruindo os discípulos. E a uma certa altura, Jesus percebeu que os discípulos estavam preocupados com tudo aquilo que Jesus estava dizendo para eles, falando a respeito de algumas coisas que iriam acontecer naquela época e também falando de algumas coisas que iriam acontecer na nossa época, agora, nos dias em que nós estamos vivendo. E Jesus, percebendo isso, chamou os discípulos, digo, venham aqui. E aí Jesus proferiu essas lindas palavras que nós encontramos lá no livro de João, capítulo 14, verso 1 ao verso 3. Eu acho esse texto muito bonito, nos traz uma esperança muito grande. E lá o apóstolo João nos fala o seguinte, Jesus dizendo aos discípulos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Chegou o fim de semana, Jesus foi traído por Judas, foi entregue, foi crucificado, passou no dia de sábado na sepultura e no domingo ressuscitou. Ele ainda permaneceu alguns dias aqui com os discípulos, orientando, instruindo, dizendo o que eles deviam fazer. E numa determinada ocasião estava
Jesus com os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras. Eu imagino aqui Jesus sentado numa pedra, os discípulos em volta de Jesus, e Jesus falando para eles: vocês devem proceder dessa maneira, fazer isso, fazer aquilo, ir e pregar o evangelho a todo mundo, né? E de repente, enquanto Jesus estava ensinando e instruindo os discípulos perceberam que Jesus se levantou e devagarzinho começou a subir, até desaparecer lá em cima no céu. Aparentemente entre nuvens, mas não rodeado por anjos. E aí eles ficaram perturbados mais uma vez. Puxa vida, perdemos o nosso mestre, mas ele ressuscitou, tudo bem. Esteve conosco até agora, mas agora nos deixou. Mas olha a promessa, eu vou, mas vou voltar. E aí de repente eles, olhando do lado, perceberam que eles não estavam sozinhos, tinham duas pessoas junto deles. Atos capítulo 1, os versos 9 a 11, nos conta este relato. E enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Jesus prometeu aos discípulos que iria voltar, e agora os anjos confortando os discípulos, dizendo: olha, este Jesus que vocês viram subir ao céu, há de vir assim como vocês ouviram ir. Esse texto desmonta muito argumento aí, dizendo que o arrebatamento vai ser secreto. Não! Nós todos vamos ver Jesus voltando na ocasião da volta dele. Até mesmo aqueles que o transpassaram. Não vai ser uma vinda secreta para um, a outro, não. Vai ser uma vinda real, visível, todo olho o verá. Promessa linda e maravilhosa, né? E nós hoje, vivemos num mundo onde a gente vê tantas coisas acontecendo, profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Aquilo que foi predito aqui, aquilo que foi predito aqui nas Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada, o nosso GPS, está se cumprindo diante dos nossos olhos. E muitos de nós estamos dormindo, desatento ou desacreditando, assim como o povo lá na época de Noé, no dilúvio. Noé pregou 120 anos. E ninguém acreditou que Jesus ia mandar um dilúvio para destruí-los. Descobriram isso tarde demais. Hoje nós também alertamos e dizemos ao mundo: Jesus está para voltar. E a maioria não está acreditando nisso. Basta só olhar para o que está acontecendo ao nosso redor.
as coisas acontecendo. Isso nos mostra que nós realmente estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Não temos mais para onde ir. E Jesus está dizendo para você agora, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça demorar, eu não me esqueci de ti. Eu vou voltar para te buscar. Oh, maravilha! Que beleza! Eu disse essa semana, ou semana passada, assim, comentando aqui algumas coisas com minha esposa. Eu disse, bem, eu acho que Deus está mais ansioso para vir nos buscar do que nós ansiosos para subirmos para o céu e herdar a vida eterna. Eu acho que essa é a realidade da maioria. Não querem que Jesus volte, querem ainda muitas coisas. Mas quando Jesus estiver vindo, muitas pessoas vão querer talvez mudar de vida, mas vai ser tarde demais. O tempo de nós nos entregarmos a Jesus e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador é agora, é hoje, é já. Eu não sei o que vai acontecer comigo ou com você amanhã. Eu, por exemplo, depois de um dia de trabalho, fui tomar banho, escorreguei no banheiro, caí, quebrei minha coluna cervical. Podia ter morrido. E se eu tivesse morrido longe de Cristo, longe de Jesus, será que eu teria a esperança da vida eterna? Não deixemos para amanhã. É hoje, é agora que nós temos que entregar a nossa vida, o nosso coração a Jesus. É agora. Tem dois textos que eu ainda queria ler para vocês, que nós achamos no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia e o último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22. Tem dois versos muito interessantes e importantes. Apocalipse 22, verso 12, diz assim: E eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. No mesmo capítulo 22 de Apocalipse, verso 20, novamente ratificando e dizendo novamente, aquele que testifica estas coisas, essas coisas que estão escritas aqui, ó. Aquele que testifica essas coisas que estão escritas aqui, diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu imploro diariamente, constantemente, Paizinho querido, pensa para o teu filho vir logo nos buscar. A situação que a gente vive no mundo hoje não dá mais para nós, teus filhos, estarmos vivendo aqui. É tanta tristeza, miséria, corrupção, ganância, pobreza, fome. É tanta coisa que não dá mais. Mas esse período está chegando ao fim. Falta pouco tempo. Daqui mais alguns dias, a porta da graça vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, não teremos mais oportunidade. Assim como lá no dilúvio, os animais entraram, Noé entrou, e a porta da arca foi fechada por Deus pelo lado de fora. Ali fechou-se a porta da graça para os habitantes daquela época.
Hoje Jesus está lá no céu, no santuário, julgando os mortos, talvez já esteja na fase de nós vivos, e quando ele terminar tudo e dizer, está feito, a porta da graça vai estar fechada. Quem estiver salvo, vai estar salvo para sempre. E quem tiver perdido, vai estar perdido para sempre. Quem estiver do lado de Deus, vai herdar a vida eterna. Quem estiver do lado de Satanás, vai herdar a morte eterna. Só existem dois caminhos. O caminho da verdade e o caminho da mentira. O caminho da verdade é Jesus Cristo, porque Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu senão por mim. Satanás é o caminho da mentira, caminho do engano, e ele não quer que você vá para o céu. Jesus quer que você vá para o céu, a escolha é sua. Eu também gostaria de vê-lo e de ver vocês no céu, mas a escolha é de vocês. Ainda temos tempo, e Jesus está nos dizendo, eis que cedo venho. E como eu falei, ele está dizendo, mesmo que pareça demorar, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Mas eu só sei de uma coisa, eu tenho certeza absoluta, que ele está voltando. Não vai mais demorar muito tempo, não. Eu há muito tempo sempre dizia, eu tinha esperança de estar com vida quando Jesus fosse voltar. E eu espero que Deus me dê esse privilégio, porque como eu costumo dizer, nunca houve no passado e não haverá no futuro evento mais bonito e glorioso do que ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus para nos buscar. Oh maravilha, oh glória, oh bênção, oh maravilha, como tem gente jogando isso fora. Não dá para entender, não dá para entender. Eu espero, meu amigo, minha amiga, que vocês possam estar do lado certo, que vocês possam estar do lado de Jesus, para que daqui mais alguns dias, quando Ele voltar, nós todos possamos ir com Ele, herdar a vida eterna que Ele está nos oferecendo. Vamos orar, por favor. Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que estás me dando a falar com os meus amigos e alertá-los de que teu filho está para voltar, alertá-los de que falta pouco tempo, alertá-los de que eles possam entregar a vida deles a ti, para que quando teu filho voltar, nós todos possamos estar prontos e preparados para herdar a vida eterna que nós tanto almejamos, Pai querido. Nos ajude, Pai, nos dê força nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Precisamos da proteção dos teus santos anjos ao nosso redor, Pai querido, porque sem a presença deles, sem a força que nós queremos receber dos altos, nós não seremos vitoriosos, Pai querido. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, perdoa nossas faltas, nossos pecados, nos dando a certeza da salvação. Te pedimos e agradecemos no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai querido. Muito obrigado por você ter me ouvido e até o nosso próximo vídeo. Sintam-se abraçados e sob a proteção de nosso Papai do Céu. Amém.